o pré-individual e o transindividual ao mesmo tempo, distinto, portanto, do interindividual, que preserva as individualidades, ou mesmo distinto do intersubjetivo. Mas pode ocorrer que nessa passagem, nessa espécie de salto de Simondon, pode ocorrer que o sujeito gostaria de resolver-se si mesmo sem passar pelo coletivo. Pode ocorrer que ele gostaria de chegar ao nível de sua unidade por meio de uma resolução de seu ser pré-individual em ser individual, numa espécie de resolução direta, sem mediação, sem espera. Ora, no fracasso dessa operação, digamos, de entrincheiramento no individual, advém a angústia. A angústia, em última instância, é indício de que o ser individuado foi inteiramente invadido pelo pré-individual, sem conseguir, com essa recarga, produzir uma nova individuação mais ampla, mais vasta. Esse é um primeiro aspecto da angústia. Mas há um outro aspecto presente em Simondon, onde a angústia indica, paradoxalmente, a possibilidade, até mesmo a iminência de uma nova individuação, já que algo do existente pede para desmanchar-se em favor de um novo nascimento. A angústia, nesse segundo caso, é sinal de passagem para uma individuação outra. Ela é indício de metamorfose e, portanto, ela é indício também do aniquilamento de certas estruturas e funções já caducas. Só que esse aniquilamento dessas estruturas e funções caducas vai de par com o risco de aniquilamento do próprio indivíduo. Eu cito: a angústia é renúncia ao ser individuado, submerso pelo ser pré-individual, e que aceita atravessar a destruição da individualidade, indo em direção a uma outra individuação desconhecida. Ela é começo do ser. Eu deixo em suspenso essa frase absolutamente espantosa. A angústia é começo do ser. Eu volto a isso daqui a pouquinho. De todo modo, temos dificuldade em concluir categoricamente se a angústia é fechamento ou abertura, dissolução ou via necessária a uma reindividuação, se ela é colapso ou início. A descrição, ao mesmo tempo incisiva e complexa que dá Simondon, não deveria ser tributada a uma ambiguidade do autor, e sim a uma espécie de dinâmica metaestável aí presente, bem como a um jogo complexo entre dissolução e recomposição em estados extremos, onde o excesso se torna possibilidade. Em termos mais precisos, a passagem mencionada deveria ser lida em termos de dissolução, desdiferenciação e rediferenciação. Portanto, dissolução não como degradação, assim como desdiferenciação, que não deve ser lida entropicamente. Essa mesma lógica poderia valer numa escala maior, coletiva, social. Lembremos
que em Simondon há uma oposição nítida, porque eu falei coletiva social como se elas se equivalessem. Em Simondon há uma oposição nítida entre a sociedade e o coletivo. O social puro, diz ele, existe nas sociedades animais e depende de uma heterogeneidade estrutural dos diferentes indivíduos, onde funções diferentes pré-estabelecidas se compõem, como numa sociedade de formigas. O coletivo, em contrapartida, não é interindividual, nem interpessoal, menos ainda intersubjetivo ou relativo a uma comunicação entre as consciências. O coletivo é da ordem do transindividual. Portanto, é essa dimensão que deveria chamar a atenção de Simondon, num certo momento, até mesmo das ciências humanas. Eu mudei de escala, percebem? Os grupos sociais deveriam ser pensados em sua face metaestável, isto é, segundo os momentos em que eles não podem conservar sua estrutura, segundo os momentos em que eles se tornam incompatíveis em relação a si mesmos, em que eles se desdiferenciam e se supersaturam. Um comentador, num certo salto de contexto, sublinha que para esposar um Estado pré-revolucionário, os grupos devem desadaptar-se, desindividualizar-se. E eu cito,